são arregimentados os criminosos, para efeito de recuperação, após os mais duros e cruéis sofrimentos, em período dilatado. Os réus da infidelidade não só amargurarão a sua vida terrena futura em ambientes detestáveis, como ainda nos intervalos das encarnações, terão trabalho astral da pior espécie, em que assistirão a dolorosas experiências daqueles que, ainda encarnados, sofrem as consequências de idênticas mazelas. Ser infiel e traidor é mergulhar no pântano da desgraça, sorver, aos goles, o fel da vida, e experimentar o fogo da dor no âmago da alma. Responsabilidade muito séria é essa de atrever-se alguém a destruir ou adulterar uma instituição que se pode conceber como das mais sérias, que é a família, e que deve ser sustentada com rigor de princípios da moral cristã. Todos quantos trabalham em prol da moralidade ampla, estejam ou não filiados a qualquer ordem religiosa, estarão construindo para o futuro, e levando ao seu crédito um valioso acervo. Os seres que manifestam tendências para infidelidade precisam ser ajudados pelos fortes, que lhes devem transmitir irradiações de força para a repulsa a tão deplorável mal. Espíritos que em encarnações passadas, entregues às forças inferiores, rolaram pelo abismo da infidelidade, reencarnam em meio que disponha de alguém, parente ou não, que os possa sacudir com exortações oportunas, para alertá-los. Alguns se salvam por esse modo e enveredam por outros rumos, enquanto outros descambam, novamente, fazendo ouvidos moucos aos bons conselhos. Notem como é difícil afastar alguém do mau caminho. Como se revoltam, quase sempre, contra o seu benfeitor. Ligados aos obsessores do plano astral inferior, casam-se com os seus sentimentos, pela lei da atração e da afinidade, e como escravos dessas forças inferiores, dão expansão aos baixos instintos, num estado de entorpecência deplorável. 33. O suicídio. Ninguém vem ao mundo para suicidar-se. Todos os seres humanos têm a sua missão na Terra. Isto não quer dizer que sejam espíritos missionários, pois essa expressão está sendo aplicada com outro fim. Missão aqui tem o sentido de tarefa, labor, encargo, trabalho devocional. Logo, se todos têm a sua missão, é tratar, cada um, de cumpri-la sem queixumes, porque, conscientemente, ninguém há de querer ser um mau servidor da coletividade. Aqui na Terra, nada do que é material é propriedade de alguém, tudo é emprestado e pertence à Terra. Nem o nosso corpo físico é realmente nosso, pois também ele é do mundo que habitamos. Então não poderemos sacrificar aquilo que não nos pertence. As riquezas não são para ser sacrificadas, dilapidadas, destruídas, mas aproveitadas na produção do trabalho e manutenção da vida. Assim, o corpo físico é um veículo idealizado para nele firmar-se cada espírito que tenha de fazer o seu estágio na Terra, necessário à sua evolução. Possuir, pois, um corpo físico, para tal fim, é um privilégio. Se o recebemos, foi porque se impunha a sua concessão, caso contrário teríamos de estacionar na senda do progresso em plano astral, por tempo mais dilatado. Mas a verdade é que as leis naturais foram criadas para serem obedecidas e nunca contrariadas. Elas exigem que cada ser evolua, e dá a cada um os meios para isso. Um deles é este planeta, com todas as suas alternativas, e outro meio a dádiva do corpo físico para ele adaptado com a vinda a este planeta, e aqui recebendo o corpo físico correspondente, o espírito está habilitado a colher os frutos maus ou bons da sua produção, conforme o uso que fizer do seu livre-arbítrio. Antes da encarnação, prepara-se o espírito para seguir uma determinação da rota na Terra, por meio da qual terá a oportunidade de aprender lições adequadas ao seu progresso. Evidentemente a jornada é dura e espinhosa, por determinarem leis sábias que a lapidação do espírito só se faz através de trabalho, lutas, sofrimento e dor. Não fosse o mau uso do livre-arbítrio, o relaxamento das convicções trazidas do plano astral,
o abandono aos gozos materiais e o religamento às forças do astral inferior, nenhum fracasso se verificaria em qualquer dos navegantes deste mar revolto, denominado Terra. Mas o sexo e a luxúria, estas duas idas tentaculares, estão sempre à beira do caminho e, ao menor descuido, são as vítimas colhidas e arrebatadas. Só os fortes vencem a batalha, e todos, sem exceção, terão de ser fortes, custe o que custar, leve o tempo que levar, em múltiplas encarnações. Este mundo escola está repleto de tentações, cada vez que o espírito vence uma, dá um passo à frente e adquire mais poder. Assim, também cada vez que se deixa levar ao sabor de uma tentação, dá um passo atrás, e torna-se mais fraco. Aquele que vencer a tentação que surgir em seu caminho, vencerá a seguinte, com mais facilidade, porque conta, então, com o fortalecimento da primeira investida vitoriosa, enquanto que aquele que se deixar vencer por negligência, tempre de lutar, em dobro, quando a tentação vier pela segunda vez, e assim sucessivamente. O suicida é um vencido pela fraqueza acumulada por várias derrotas morais. Sentiu-se impotente para safar-se das influências maléficas do astral inferior, que se casaram, facilmente, com a sua fraqueza moral. Logo, os suicidas são doentes mentais carecedores, em tempo, de receber socorro recuperador. O primeiro passo é afastar do candidato ao suicídio os obsessores que o dominam, a fim de que possa ele reagir por si, com auxílio psíquico de quem puder ministrar-lhe a reação restauradora. O suicida, de modo geral, antes de consumar a tragédia da sua exterminação, vem alimentando a ideia funesta, por meses e até durante anos. E que todo ser, por sentimento inato, tem normalmente repulsa de contrariar uma lei da natureza, e leva travando luta com o astral inferior, que o intui para a autodestruição, até que vence ou é vencido. O suicida torna-se, pois, um autômato, um indivíduo que perdeu o controle de si mesmo, um joguete ao sabor de forças do astral inferior. São imensas as responsabilidades que pesam sobre o gênero humano, em virtude da faculdade do livre-arbítrio de que dispõe, faculdade que lhe dá a opção de fazer dela bom ou mau uso. Se, através dela, escolher o caminho do bem, marchará, triunfalmente, desfrutando benefícios, colhendo alegrias e semeando felicidade. Se preferir a senda do mal, cercar-se-á de forças que o levarão ao fracasso espiritual, como, no caso, o suicídio, entre outras desgraças. Os espíritos do astral inferior aproximam-se daqueles que revelam angústias, torturas, inquietude. O suicida em potencial começa a maquinar a sua própria eliminação, atuado, em consequência do estado espiritual que demonstra, de grande agitação moral. O seu gesto deslocado não pode ser atribuído só aos espíritos atuantes do astral inferior, por ter sido ele o imã da atração, o verdadeiro chamariz dos obsessores para a consumação da desgraça e da infelicidade. O suicida é tão assassino como outro criminoso qualquer. Cortar a vida humana é um crime, sejam quais forem os motivos pessoais. Logo, a condição do suicida, ao penetrar no plano astral, é a mais precária possível. Não haverá desculpas para o seu ato, do qual é o único responsável, e o doloroso arrependimento que se seguir não resolverá mais nada, pois não o pode livrar do sofrimento decorrente. Nenhuma entidade superior interferirá no seu desespero, não poderá, no plano astral, cometer um segundo suicídio, pensando em fugir ao maior sofrimento ali encontrado, e terá de enfrentar, sozinho, todo o drama subsequente, em que os minutos parecerão séculos. Todo espírito, ao encarnar, vem comprometido a viver um determinado número de anos correspondente à velhice física, em que terá de colher certas experiências que são sumamente necessárias ao seu desenvolvimento. As oficinas precisam ter operários habilitados, os hospitais, médicos e enfermeiros competentes, os laboratórios, técnicos capazes,
e assim por diante. Do mesmo modo, como o universo é máquina, que não para, acionada por todos os seres, cada qual tem tarefas de aperfeiçoamento próprio, a que não se pode eximir de executar, e é indispensável que ocupe o seu devido lugar, com eficiência determinada. Logo, o papel do suicida, diante desse quadro, só pode ser o mais funesto, desconcertante e prejudicial à planificação estabelecida. Assim como, aqui na Terra cada qual faz a sua tarefa para proveito comum, também no plano astral cada ser tem a sua função específica a cumprir em benefício geral, num universo que se mantém em movimento permanente. O suicida tem de voltar à Terra para percorrer o mesmo caminho traçado para a encarnação anterior. A experiência dolorosa do suicida é difícil de apagar. Não se recordará do fato quando voltar ao plano físico, mas as feridas não cicatrizadas do sofrimento terrificante falo-ão afastar-se da ideia do suicídio, se ela apresentar-se novamente, na prova seguinte. Tremenda luta terá de sustentar para vencer a situação, e não haverá outro recurso senão lutar e vencer sozinho. As criaturas precisam aprender que a vida terrena não é de gozos e passatempos, e, sim, de trabalho, ação e movimento. Todos levam a vida que merecem, a vida que fizeram jus, e por isso não há queixas a fazer nem sofrimentos a lastimar. Se o presente não é como seria de desejar, é porque o passado foi mal vivido. Então faça-se o possível para preparar, no presente, um futuro que não seja insuportável. Grande mal fazem os credos em esconder a realidade sobre a lei das reencarnações, pois os suicidas ou os candidatos ao suicídio, integrantes de várias seitas religiosas, nunca chegariam a acalentar essa ideia. Se conhecessem a verdade, se soubessem que voltarão a reencarnar em situação mais difícil e para enfrentar a mesma prova, se não vivessem iludidos, julgando, ignorantemente, que, depois da morte trágica, virá para eles o descanso, o sossego, a paz, a cessação dos sofrimentos. A presença, neste planeta, dos que nele se encontram, e atestado vivo de que cada um precisa corrigir falhas e defeitos de ordem moral que os impedem de ingressar em vida superior a esta. Os habitantes deste mundo são imperfeitos, em grau maior ou menor, e aqui estão para aprimorar o seu estado espiritual, ou seja, para evoluir. O suicídio produz um agravo na soma das falhas existentes, e exigirá maior esforço de recuperação. Os agravos desta natureza são crimes que representam desrespeitos às leis naturais. O candidato ao suicídio precisa receber apoio amigo e compreensivo de quem, já espiritualizado, conheça os meios de afastar deles obsessores intransigentes. Precisa de receber esclarecimento da vida, como ela é realmente, para não alimentar ilusões quanto aos resultados futuros do seu gesto absurdo e doentio. Há a necessidade de ser tratado como doente mental, como um ser desequilibrado, sem domínio próprio, sujeito à influência de uma força estranha, dominante, que martela, que incute e impõe. Pode a vítima da ideia do suicídio parecer normal e serena, mas, no fundo está procurando sufocar um vulcão de uma vigorosa intuição suicida. É obsessão em movimento, em marcha, que conduz ao ato final, ao autoassassinato. Pode o indivíduo sacrificar a sua vida em benefício de outras vidas, sem que tal gesto signifique suicídio. Certa vez, um grupo de alunos do curso militar fazia a experiência de granadas de mão, quando, por descuido, o dispositivo que produz a explosão desarmou em uma delas. O engenho mortífero foi lançado ao solo, a curta distância, sem tempo de se pôr o grupo a salvo dos efeitos da detonação, quando um dos alunos, em rápida decisão, certo de que iriam todos ser sacrificados, num gesto de renúncia, atirou-se sobre a bomba, para salvar os companheiros da morte certa. Teve o corpo esfacelado, mas o ato heróico, cheio de abnegação passou à história. Não houve suicídio e, sim,
um nobre exemplo de desprendimento, de valor, de heroísmo e de grandeza espiritual. Um outro aspecto de suicídio é decorrente dos maus tratos que se dão ao corpo físico, abreviando-se, com isso, o período da encarnação. Os espíritos, quando encarnam, trazem traçados o rumo da sua trajetória terrena e a duração da mesma, não lhes competindo nem desviar a rota, nem encurtá-la. Ninguém nasce para ser um farrista, um perdulário, um jogador que troca a noite pelo dia, um viciado no álcool, em excessos sexuais, em opíparos manjares ou em qualquer sorte de abusos. Até mesmo com o trabalho é preciso haver certas limitações. É fazendo vida irregular que o corpo físico perde as suas reservas, adoece com mais facilidade e se depaupera. Andam por aí moços com aspecto de velhos, gastos pelo esbanjamento, pela incontinência e pela indisciplina. Sempre que se der ao corpo mais uso do que o normal, ele sofre as consequências, porque não foi constituído para suportar um esforço superior às suas possibilidades. O corpo físico é uma máquina como outra qualquer, que precisa de lubrificação, limpeza, descanso e trato, para que se possam manter regulados todos os órgãos, carregada a sua bateria magnética e ritmados os movimentos vibratórios internos. Não havendo cuidado e zelo na sua conservação, acontece o que se dá com todo o maquinismo maltratado que, prematuramente, se inutiliza. Os que encurtam a sua permanência na Terra, por força do descuido, do desmazelo, da indiferença, da ânsia de desfrutar gozos materiais, em prejuízo do seu corpo físico, cometem um suicídio lento e desencarnam antes do tempo, por sua própria culpa. Vale a pena, pois, conhecer a verdade das coisas, evitando cometer leviandades e falhas, para depois não terem muito do que se arrepender. No suicídio lento ainda pode o indivíduo trabalhar no período em que o comete, em favor da coletividade a que pertence, no que encontrará atenuantes que suavizarão um pouco seu crime, ao passo que no caso do suicídio instantâneo, cessam, de um golpe, todas as oportunidades. É assim este último um gesto trágico da mais funda e penosa repercussão na marcha dos acontecimentos futuros. É um procedimento insensato, ruinoso, destrutivo, que importa num retardamento considerável no mecanismo de evolução. O suicídio de origem passional é o mais comum, levado a efeito, quase sempre, por jovens inexperientes, que trazem a mente carregada de ilusões e fantasias. Pensam que não podendo consumar a sua união na terra, irão realizá-la no céu, embalados pelos cânticos de uma imaginação doentia. E a ignorância em atividade. Deixam-se levar por uma paixão mórbida, que é uma das formas de obsessão. Nesse estado, a razão não se revela, o raciocínio não trabalha, o espírito fica atoldado, envolto em névoa, cego, incapaz de discernir a figura realista dos fatos. Pensa o dia inteiro no mesmo caso, fanaticamente, como um desvairado. Que melhor campo de atuação para os espíritos malévolos do astral inferior. Eis aí um dos caminhos para o suicídio, quando os objetivos acalentados são contrariados, e muitos têm sido os que enveredam por ele. É indispensável que os jovens que amam nunca se deixem apaixonar. É preciso exercer controle sobre o sentimento. Quem perder o controle de si mesmo, entrega-o, automaticamente, ao astral inferior, que se apodera dele, de bom grado, para promover a desgraça, em qualquer dos seus aspectos. Toda vigilância é recomendável, passar do delicado amor dadivoso e afável para a paixão desnorteante, é só uma questão de descuido, de abandono e de imprevidência. O espírito precisa receber, diariamente, treino de fortalecimento, para estar na vida sempre preparado para defender-se de qualquer enleamento por forças adversas, como as que geram a paixão. Esta é uma doença psíquica perigosa, traiçoeira, arrasante. Geralmente a paixão se manifesta quando os pares encontram embaraços intransponíveis para a união. A paixão é um sentimento irmanado ao ciúme,
o qual provém da dúvida e da desconfiança, e é acompanhado pelo egoísmo com a sua soma de derivativos de inferior classificação. Mesmo que a união se consume, como resultado da paixão, ainda assim perduram os perigos de não se poder conservar intangível, por achar-se envolvida pela chama revelada de desconfiança e egoísmo, conservando-se sempre sob a ação nefasta das entidades perturbadoras. Os que se sentirem acometidos pela ideia fixa do suicídio, em estado moral desesperador, precisam convencer-se de que estão sendo dominados pelo astral inferior, do qual devem libertar-se a qualquer custo, urgentemente. São as práticas racionalistas cristãs que promovem o afastamento desses infelizes obsessores, e oferecem o bálsamo restaurador do equilíbrio mental. 34. Critérios. 1. Louvores. No racionalismo cristão evitam-se os louvores. A vaidade é uma das últimas falhas que abandonam a criatura. Ela é terrivelmente enraizada no gênero humano. Há quem ostente a simplicidade pela vaidade de ser simples. A vaidade esconde-se, traiçoeiramente, nos recônditos da alma, e os seus tentáculos se aprofundam de forma desconhecida. Por isso nada deve ser feito ou dito que alimente esse inimigo perigoso, quando não se sabe se está inteiramente morto. Na medida do esclarecimento, o indivíduo toma ciência do que vale, conhece-se a si mesmo e se acanha de ser elogiado, de passar pelo que não é, de ver alguém atribuir-lhe virtudes que talvez não possua e privilégios que lhe pareçam estar acima dos seus merecimentos. Há certas ocasiões em que o louvor pode ser aplicado como estímulo, como reconhecimento de uma ação meritória, como meio de encorajar e realçar o exemplo, mas é preciso cuidado para não baratear o elogio, não desvalorizá-lo, não se o empregando bajulatória e inexpressivamente. Quanto mais espiritualizado for o ser, menos elogios deseja receber porque os estímulos e os encorajamentos lhe vão sendo desnecessários. Cumpre o seu dever de maneira consciente e da melhor forma possível, sabendo que é sua obrigação proceder da melhor maneira possível, que não faz favor nenhum e, portanto, não precisa ser aplaudido. A falsa modéstia é outra forma errada de agir, pois com ela o que às vezes se procura é a contestação, para provocar o elogio. Nesta demonstração faz-se o alertamento para que se abram os olhos da alma e se reflita sobre o assunto que constitui um ponto importante nos exercícios mentais de espiritualização. 2. Agradecimento. O agradecimento é um gesto afetuoso de demonstrar gratidão pelo favor ou atenção recebidos. O sentimento de gratidão é um dos elevados valores da alma. Uma criatura grata e reconhecida atesta sentimentos apurados, compreensão humana, emociona-se com a bondade alheia, tem em alta conta o sentido da solidariedade e está sempre pronta a seguir o exemplo daqueles que se fazem, espontaneamente, credores de reconhecimento. Entretanto, focalizando o aspecto do agradecimento por outro ângulo, é de reconhecer-se que a criatura, quando faz um bem de ordem espiritual, não deseja receber por ele agradecimento, porque se apenas serviu de veículo ou de instrumento para a concretização do benefício, evidentemente o sentimento de gratidão deverá ter outro rumo. Por este motivo, não se recebem, no racionalismo cristão, agradecimentos pelos benefícios espirituais que são distribuídos, por intermédio dos auxiliares, no cumprimento dos seus deveres. 3. Natal. O Natal, dia 25 de dezembro, é a data convencionada, por ser desconhecida autêntica, para comemorar o nascimento de Jesus. Essa comemoração não se faz, entretanto, nas casas racionalistas cristãs, pois para festejar a memória de Jesus não há dia especial, ou melhor dizendo, todos os dias são especiais para tal fim. O que a Jesus importa, como um dos dirigentes, em plano astral, da evolução espiritual do mundo, sem intervir no livre-arbítrio de quem quer que seja, é que todos, sem exceção, se espiritualizem, adotando, diariamente, um viver correto, retilíneo, honrado,
de acordo com a moral cristã aos seus verdadeiros ensinos. Andar a criatura, o ano inteiro, a fazer tolices, a prejudicar o próximo, a cuidar só da matéria e, depois, num único dia do ano, o de Natal, pretender rememorar a figura do sublime aniversariante, do modo como se constata, é um gesto desconcertante, de nenhuma repercussão espiritual. O Natal vem sendo comemorado de maneira protocolar, como se fosse uma formalidade rotineira. Procura-se, nesse dia, fartar o estômago com guloseimas, comidas e bebidas, num atestado bem flagrante de materialidade, ocasião em que menos se medita na obra grandiosa do Mestre. O racionalismo cristão não comunga com essa espécie de festividade, a qual não encontra reflexo favorável no astral superior, que muito zela pela distinção que se deve imprimir às coisas puramente do espírito. O Natal, como está sendo festejado em meio a desregramentos gastronômicos, não é festa recomendável para se comemorar o aniversário de um dos expoentes máximos da espiritualidade. Os atos de todos os seres deverão ter um sentido adequado, oportuno, condizente, e a elevação de nossos pensamentos a Jesus deverá ser feita, sempre, através de manifestações de respeito, comedimento e de reverência. 4. Diversões. Na Terra, não é só cuidar de trabalho, dos estudos e dos deveres normais, é lícito também, e recomendável, divertir-se a criatura com distrações que desenvolvam o bom humor, o intercâmbio social e o arejamento das ideias. Estão aí, para serem aproveitados, os escolhidos programas do rádio e da televisão, os filmes cinematográficos de primeira classe, as peças de teatro, sejam líricas, dramáticas ou de motivos leves e artísticos, os concertos musicais, as conferências instrutivas, os clubes bem organizados e bem dirigidos, de cunho familiar, as reuniões sociais, as festas escolares e esportivas, as excursões pelo campo, as estações de veraneio, terapêuticas e climáticas, as viagens de recreio e os passeios repousantes. Os chefes de família precisam procurar conhecer os lugares de diversão frequentados pelos jovens, ouvindo o que se diz do ambiente, o que há de inconveniente nele, para poderem orientar os filhos, tanto as moças como os rapazes. O chefe de família esclarecido, para sua posterior ação educadora, pode penetrar, investigadoramente, em qualquer lugar, sem que nada lhe aconteça, nada o prejudique, porque embora possa ser um ponto de ocorrência de espíritos do astral inferior, terá, irradiando mentalmente as forças superiores, toda segurança e garantia durante o tempo em que ali estiver, sem se identificar com as vibrações prevalecentes. De posse das observações efetuadas, estará em condições de bem aconselhar os seus filhos, orientando-os, esclarecendo-os e livrando-os, assim, de más companhias, da má escolha das diversões e das consequências que poderiam ocasionar danos irreparáveis. Nas casas racionalistas cristãs não há reuniões na segunda-feira de carnaval, não porque se queira dar liberdade aos estudantes da doutrina de entrar na pândega carnavalesca, mas unicamente por causa da grande dificuldade de se obter condução e para evitar que a grande massa humana que assiste às reuniões tenha de se misturar, nas ruas, com os foliões impregnados de sensualismo e de cargas do astral inferior. Nas grandes cidades esse aspecto toma feições que inspiram a maior cautela. Os seres possuidores de mediunidade vidente, constatam, nas orgias carnavalescas, a atuação desenfreada de espíritos obsessores que, a centenas, investem por todos os lados, incitando e contribuindo para a satisfação dos baixos instintos, já que as mulheres se despenham e os homens as acompanham num mesmo anseio bestial dominante. Verifica-se no carnaval, quando a criatura se despoja dos recalques controladores e expande a sua natureza animal, que o estado moral da coletividade se revela, infelizmente, muito abaixo do que deveria ser, em consequência do descaso criminoso pela espiritualidade.
As diversões próprias, para serem desfrutadas, não incluem nenhum ato condenável, nenhuma intenção perniciosa, nenhuma atitude despudorada. É preciso manter o respeito e a dignidade acima de qualquer condição, para poder conservar-se limpo o caráter, que é um predicado indispensável na vida de um espiritualista. Este é o critério que o racionalismo cristão adota na prática dos seus ensinos, na certeza de que a sua aplicação constituirá um bem, de efeito imperecível. A coerência nesta ordem de ideias, porque se visa um só fim, que é a felicidade relativa que o mundo pode oferecer aos seus habitantes, desde que espiritualmente se ajustem à disciplina racional, apresentada, de maneira tão clara e simples, pelo racionalismo cristão. Esta afirmativa é feita com apoio na realidade dos fatos. 35. Sorte e azar. Sorte e azar são duas expressões comumente empregadas num sentido que não é verdadeiro. Ninguém tem sorte nem azar. Cada um recebe o que merece dentro de leis da compensação. Quem faz jus ao bem, recebe o bem em troca, e quem mal faz, pode esperar o mal em retorno. Se assim não fosse, a criatura de sorte seria um ser privilegiado, e a de azar, um ser renegado. Mas, diante das leis eternas, não há privilégios nem desprezos, porque são todos iguais perante a força criadora. Quando se diz que houve sorte para o indivíduo que alcançou uma situação especial, procura-se erroneamente dar a entender que aquela pessoa foi bafejada por um favor extraordinário. É geral a impressão de que quem recebe ou ganha muito dinheiro tem sorte, e os contrários têm azar. O aspecto ilusório do mundo faz crer aos incautos que o dinheiro é o supremo bem, e que os que o possuem são felizes, gozam a vida, têm o poder do mando, olham de cima, satisfazem todos os desejos, não precisam de ninguém e dão de ombros às atribulações alheias, porque estão revestidos da capa protetora e impermeabilizante dos haveres. Mas Jesus, na sua sabedoria altruísta, dizia que era mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, do que entrar um rico no plano espiritual. Essa figura não pode ser tomada ao pé da letra, porque Jesus não repudiava os ricos nem a riqueza. O espiritualista José de Arimateia, um de seus melhores amigos, em cujo solar, em Jerusalém, passou parte da sua vida de adolescente de quem recebeu grande apoio material e espiritual, era um homem rico. Jesus quis chamar a atenção para o fato, com cores vivas, de que a riqueza leva, quase sempre, os homens à ruína moral, à perda da encarnação. Não pode haver sorte nas mãos do nababo egoísta que se locupleta com a sua fortuna, que ganha rios de dinheiro, sem esforço, mas que deste mundo não leva nenhum centavo sequer, e sim o peso de uma consciência esmagada pelo remorso de haver vivido uma existência vazia e vã. É sabido que os ricos, que não tiverem preparo ou lastro espiritual, estão exatamente no caso do camelo que não passa pelo fundo da agulha, porque estes, de modo algum, penetrarão, ao lado daqueles de alma limpa, nos planos superiores, após a desencarnação. O dinheiro só pode ser bem manipulado por pessoas que têm um acervo de espiritualidade, caso contrário serve somente para desenvolver as qualidades negativas do indivíduo, colocando-o em deplorável posição moral. Deste modo, a palavra sorte, empregada em favor destes seres, tem um resultado inverso do sentido que se lhe pretende dar. No campo oposto, tudo se repete com respeito ao termo azar. Aquilo que acontece de modo contrário aos interesses aparentes, pode ser um bem. Todos os acontecimentos do universo estão subordinados a leis naturais e imutáveis, dentre as quais se destaca a de causa e efeito. Na realidade ela existe por força do hábito herdado de um passado remoto, quando os assuntos de ordem espiritual eram menos conhecidos. Hoje, porém, com o advento do racionalismo cristão, que se propõe a desvendar as dúvidas porventura inquietantes de termos mal aplicados ou sem significado positivo, tudo se esclarece, se coordena,
recebe a explicação devida e se coloca em seus lugares próprios. Ninguém precisa atemorizar-se com os azares, na expectativa de que algo lhe possa acontecer por obra do acaso. Não há ninguém exposto, ocasionalmente, aos efeitos de uma causa, sem que para ela tenha concorrido, de maneira direta ou indireta. Mas convém não esquecer que os efeitos que forem provocados têm endereço certo de ida e volta, quer sejam bons ou maus, o que não será sorte nem azar, mas cumprimento de leis irrevogáveis. Sorte e azar são termos muito empregados nas casas de jogo, onde tem significação superficial e fictícia, pois ali, sob a ação do astral inferior, todos perdem, todos se aniquilam moralmente, todos se confundem, de mistura com o vício. Nesses antros as duas expressões se igualam e se anulam, para só subsistir a degradação e os seus efeitos. Não se justifica que ande alguém atrás da sorte ou a fugir do azar. A vida presente de todos os seres é o resultado da vida passada, do mesmo modo, a vida futura será o resultado da presente. Se não nos considerarmos hoje tão felizes como desejaríamos ser, a causa está atrás, e reside na falta de cuidado dispensada às coisas do espírito. Assim também todos os que, no presente, atentam, apenas, para as diversões e procuram usufruir o máximo dos gozos terrenos, sem a menor preocupação com a vida espiritual, podem esperar dias de sofrimento, de carência de utilidades essenciais e de atribulações, e talvez queiram, depois, dizer que são vítimas do azar. Os que se voltam para a espiritualidade, ao contrário, sabem onde pisam, não contam nem com sorte nem com azar, mas tratam de viver em cada dia o melhor possível, alicerçando o presente e construindo para o futuro. Não podem, por isso, no dia de amanhã, ficar sujeitos a surpresas desagradáveis, porque não perderam a boa assistência astral nem os ensinos espirituais que forem bem absorvidos. Felizes os que se mantiverem nesse caminho, os que encontraram o racionalismo cristão, pois esta doutrina esclarecedora não só serve de diretriz segura aos que militam nas suas fileiras, como oferece novo e rico campo de atividades aos que passarem deste plano físico para o astral, em tempo próprio. No incessante transpor de uma para outra experiência, ocorre ao indivíduo ver-se, da noite para o dia, ou em pouco tempo eventualmente, senhor de fortuna, seja por vinda de herança, seja pela conquista de prêmios. De posse de uma riqueza que surgiu, momentaneamente, várias reações atingem o indivíduo, para provocar o seu estado psíquico. É de se ver, então, como se porta ele. Infelizmente, na maioria dos casos, dá-se uma mudança na personalidade para pior, quando se constata, mais uma vez, que o dinheiro abundante, sem espiritualidade, tem ação funesta nas mãos do seu detentor. De qualquer maneira, cada qual tem de sentir, no âmago da alma, a fortuna que ocasiona a falta de espiritualidade, e é por esse meio que cada vez mais se firma no caráter individual bem formado a predisposição de afastar-se das vibrações materialistas, como solução única para a conquista dos predicados do espírito. No interregno de uma encarnação para a seguinte, no espaço, no mundo próprio é que o espírito pode assinalar bem os efeitos da incapacidade de conduzir-se na Terra de maneira correta, sem estar preparado, convenientemente, para tal fim, coisa que só se dá após exercícios consecutivos de aprimoramento da alma. Ali verá também que a versão de sorte e azar é a produto da ignorância humana, atestando um estado de incompreensão. O racionalismo cristão ministra os seus ensinos pelo saber emanado dos planos superiores, em que os panoramas terrestres são apreciados de modo real. As falhas na interpretação dos fatos, além de prejudiciais, encaminham os seres encarnados, nelas envolvidos, aos labirintos da confusão. Procuremos, pois, ser claros, absorvendo das palavras, dos atos, das expressões, o seu verdadeiro sentido. 36. O destino. Quando o indivíduo prepara a sua reencarnação,
o faz em decorrência de um estudo sobre o seu passado, naturalmente ajudado por espíritos mais evoluídos, que aconselham, orientam e indicam o melhor caminho a seguir, levando em conta os erros cometidos, para impedir a reprodução das falhas registradas. No entanto, conta o ser com livre-arbítrio, faculdade inata que tanto pode servir, se bem aplicada, para que se cumpra na Terra a rota pré-estabelecida no astral, como pode prestar-se, se mal aplicada, para desviá-lo dessa rota e entregar-se o ser ao gozo efêmero das atrações terrenas. Os indivíduos que andam por aí a alimentar vícios, entregues à ociosidade, malbaratando, em orgias, tempo e dinheiro, de modo algum estão cumprindo o compromisso assumido quando no plano astral, e é evidente o mau uso que fazem do livre-arbítrio. Tendo a criatura plena liberdade de usar o seu livre-arbítrio para o bem ou o mal, coerentemente, ninguém poderá dizer que o que lhe acontece de mal na vida seja obra do destino. O planejamento da trajetória terrena, adredemente preparado no plano astral, não tem nem pode ter formas rígidas, por isso que está sujeito ao livre-arbítrio, faculdade de efeitos variáveis, como atestam suas manifestações, pois que depende ela da força de vontade, da apuração do caráter, da fortaleza espiritual de cada um e do meio ambiente. Espíritos que não possuem força de vontade, caráter e fortaleza espiritual, fazem constantemente mau uso do livre-arbítrio, deixando, assim, de cumprir a sua verdadeira missão na Terra. São estes, geralmente, os que dizem não poderem contrapor-se à força do destino. Mas o destino, como sina inexorável, não prevalece. Não há lógica que o possa sustentar diante das leis do livre-arbítrio de causa e efeito, pois se não ceder causa ao efeito este será nenhum, e é o livre-arbítrio que dá ou deixa de dar causa ao efeito. Logo, o agente é a criatura, e nunca o destino. O ser que disser que é vítima do destino, o está admitindo como causa, e incorrendo em falhas. Todos são vítimas de si mesmos, da própria inconsciência ou da maldade consciente. A lei de causa e efeito tem aí sua ação preponderante, a qual é, por sua vez, controlada pelo livre-arbítrio. A palavra destino é também empregada, na linguagem comum, para designar o lugar para onde se vai ou fim a que certo objeto serve, como, qual é o seu destino? Qual o destino desse objeto? Neste sentido, a palavra destino encontra o seu lugar acertado, porque não intervém, como sentido adulterado, nas leis do livre-arbítrio e de causa e efeito. As seitas religiosas que creem na predestinação acham que tudo quanto acontece ao ser humano é por efeito da predestinação. Para essas seitas, Deus traçou a vida de cada um como bem entendeu, e assim ninguém pode livrar-se do que lhe venha a suceder. Esses que assim pensam e creem, desconhecem a lei das reencarnações e a das consequências. Por tal desconhecimento aceitam a predestinação como fatalidade do destino. Os religiosos dessas seitas julgam-se, sem modéstia, os predestinados do Senhor para, depois da morte, viverem com Ele no reino dos céus. Os demais teriam sido predestinados a ir para o inferno. A predestinação, em contraposição à lei de causa e efeito, aberra de todas as normas espiritualistas. É com erros de concepção como esses que, em geral, as seitas se acomodam em seus regimentos e fazem com que muitos andem descrentes até da própria vida. Certo número de adeptos aceita, maquinalmente, tais preceitos, mas os que estão de fora, com liberdade de analisar, repelem-nos, por falta de amparo na lógica e na razão. Grande serviço está prestando à humanidade o racionalismo cristão, esclarecendo-a, levando-lhe o conhecimento da verdade, apontando-lhes os erros que são esposados por uma coletividade jungida ao misticismo e que não está em condições de predicar sobre a vida superior, por faltar-lhe o conhecimento real para tanto. Como desconhecem os religiosos a verdade da vida depois da desencarnação, estão, dentro de cada seita,
autossugestionados de que são os únicos que se acham em posição privilegiada perante Deus, e por isso não admitem, no seu pensar completamente ilusório, que qualquer outro de fora da sua seita esteja habilitado a demonstrar maiores conhecimentos espirituais. Essa posição lamentavelmente falsa em que se encontram, produz um estado de consciência impermeável a novas ideias e a novos ensinos, os quais são prejulgados, antes de qualquer análise sadia, como inspirados pelo gênio do mal. Assim, os que creem no destino, como sina implacável, e na predestinação, como uma providência divina, fecham-se dentro desse círculo e não espraiam as suas vistas a outras direções. O racionalismo cristão prefere as situações claras, afasta as confusões, procura apreciar as coisas com realismo, esforça-se por manter a verdade acima das conjecturas, uma vez que ela possa ser expressa e definida. Com este objetivo apresenta estas considerações sobre a falsa concepção do destino, servindo-se do ensejo para mostrar que o livre-arbítrio pode alterar qualquer rumo, presente ou futuro, conforme for empregado, que os acontecimentos do presente são a consequência da aplicação do livre-arbítrio no passado, assim como a trajetória da vida no futuro terá as variações correspondentes ao uso atual dessa liberdade de ação. Este esclarecimento deverá dar aos bem-intencionados uma visão mais ampla do processamento da vida, circunstância indispensável ao êxito dos empreendimentos e ao equilíbrio das relações sociais. Em tratados de filosofia, sina e destino são palavras substituídas por determinismo. Realmente, há um certo determinismo na vida. Desde que todos, ao virem este mundo, trazem uma rota a ser percorrida, ficam sujeitos a um plano geral de ação, dentro do qual se nota uma parcela de determinismo que se alia à sua vocação. Assim, exemplificando, o que nasceu para ser comerciante segue uma linha determinada, diferente daquela que norteia o advogado. Essa linha poderá, em certos casos, determinar as rotas de cada um, baseadas, principalmente, na vocação. Fatos que se sucedem na vida, coordenadamente, são lances que se apresentam, de maneira flexível, em plena concordância com a lei de causa e efeito. Os sofrimentos se processam de modo equivalente, variável, consentâneo e sempre em torno de uma orientação determinada. Se o indivíduo deixa de ser industrial para ser banqueiro, a sua vida tomará novos rumos em consequência da sua nova orientação, sem que as leis de causa e efeito, aplicadas ao seu caso, deixem de exprimir-se com normalidade. O determinismo, encarado espiritualmente, não é fatalismo. A falta de conhecimento de alguns filósofos sobre as leis de reencarnação e a maneira de preparar-se o retorno do espírito à Terra, em novo corpo físico, levou-os a pensar que era Deus quem enviava os seres à via terrena com esta ou aquela vocação, com este ou aquele destino, fato que os induziu a acreditar que o determinismo fosse rota determinada ou imposta por Deus, inexoravelmente. Só a ausência de ilustração espiritualista os poderia conduzir a tal conclusão. A ideia errônea de pensar que na vida impera o destino, a sina, o fatalismo, leva os seres a não se esforçarem por mudar o curso dos acontecimentos, julgando ser inútil o esforço desenvolvido nesse sentido. Se não houver repressão à consumação de atos condenáveis, confundindo predisposição com fatalismo ou destino, os débitos morais do indivíduo se avolumam, consideravelmente. Qualquer situação ilusória, falsa, inverídica, é perniciosa e deve ser eliminada, sem tardança. Caso contrário, a vida de sofrimento se prolonga, com a multiplicação de reencarnações reparadoras. Cumpre, pois, abrir os olhos, encarar serenamente a realidade dos fatos, alimentar o desejo são de harmonizar-se com a verdade, por muito que contrários a arraigados preceitos sem fundamento nela. 37. Humanidade e humanismo. Há um falso sentido da caridade originário da compaixão que fere a sensibilidade da vida.
O indivíduo que se situa em condições de ficar na dependência de esmola para viver, desceu a um baixo grau da existência terrena e, moralmente, não passa de um farrapo humano. Conhecido filantropo americano, como observador profundo da filosofia da vida, entendia que dar esmola a alguém constituía um ato de certo modo aviltante. Um esmoleiro é um elemento pernicioso à sociedade, um marginal, um ser desclassificado, sem alusão pejorativa. Diante desse conceito, dar, pura e simplesmente, esmola, é contribuir para a maior degradação moral do mendigo, e ajudar a acomodá-lo na sua miserabilidade, é dar-lhe força para continuar a pedir, e talvez a convicção de que a prática da mendicância seja um expediente profissional de manutenção normal. Assim, sustentar o indivíduo, parasitariamente, não é praticar o bem, logo, não é ato de caridade, pois esta não se compreende dissociada da ação benfeitora. O mendigo é uma chaga no seio da coletividade. Um povo que se vê contaminado pela exibição vexatória, humilhante e desoladora, de trapos humanos, tem de reconhecer a sua inferioridade, no campo espiritual. O mendigo, quase sempre por indolência e comodismo, busca, através do seu estado de miséria, impressionar, comover e disso tirar partido. Teria de ser segregado para a devida recuperação, pois é um ser desajustado e negativo. A solidariedade humana, encarada como virtude, é construtiva, e como tal deve ser superiorizada na sua conceituação. Ela é benevolência, é ação sigilosa no sentido do bem, e para a elevação do ser humano. Auxiliá-lo a desvencilhar-se das peias que, momentaneamente, o impedem de seguir o seu verdadeiro rumo, é humanismo, ao passo que dar esmolas a esmo é martirizar o mendigo, até torná-lo insensível ao sentimento do brio. Há gente muito pobre que tem vergonha de pedir esmolas. Em se tratando, pois, de um ato que produz vergonha, nenhuma razão há para estimular-se alguém a praticá-lo. Jesus não distribuía esmolas e, no entanto, só fazia o bem. Não lhe faltariam meios de conseguir moedas, se as quisesse distribuir. Homens de trabalho rude, foram seus discípulos. A pesca fornecia-lhes sustento farto. A ajuda que distribuiu aos homens, foi para que pudessem trabalhar honestamente, por considerar o trabalho a maior dádiva da vida. E se bem analisados os fatos, todos verão que o trabalho está na essência da vida, tanto no micro, como no macrocosmo. A inteligência universal trabalha, incessantemente, sem trégua de uma fração de segundo. Logo, dar-se algo a alguém para que, podendo trabalhar não trabalhe, é alimentar-se nesse alguém um estado vicioso, é deturpar-se o sentido da humanidade, é violar-se a lei da natureza. As instituições que procuram promover a recuperação do homem marginal, sem segundas intenções, praticam o mais elevado dos atos humanísticos, e são merecedoras de apoio material, moral e espiritual. Demonstram, ainda, possuir um alto sentimento de humanismo aqueles que, não possuindo filhos, criam e educam seres subtraídos aos ambientes miseráveis e nocivos, os que distribuem, de suas sobras, roupas e agasalhos aos orfanatos e asilos, os que socorrem os enfermos, abnegadamente, com o anseio de vê-los restituídos ao trabalho, os que renunciam a oferendas que a vida dá em benefício de terceiros que precisam de ajuda para vencer, e, finalmente, os que auxiliam a elevar o estado espiritual do próximo. A prática do bem exige ação, prestimosidade, renúncia e compreensão, é um dom espiritual, e não pode ser comercializado em nenhum sentido, constitui um crime explorá-lo. O necessitado, no seu estado de profunda carência material, deve ser olhado com entendimento, compreendendo-se a razão daquele estado, sem se procurar penetrar no seu âmago para sofrer, com ele, dolorosamente uma falsa interpretação da solidariedade humana. O sofrimento é uma necessidade da vida.
e o meio de se resgatarem dívidas que ficaram no passado à espera dessa oportunidade de serem saldadas, e, portanto, pagá-las deve constituir uma satisfação, um desafogo, uma libertação. Sem essa compreensão, o sofrimento torna-se um peso muito maior. A lei de causa e efeito é natural e imutável. O processo das reencarnações está intimamente ligado a essa lei. Por tal razão, a reencarnação, dando ensejo a que os seres paguem as suas dívidas do passado, na existência presente, os coloca dentro da lei. Diante disso, o humanismo consiste não tanto em eliminar o sofrimento, como em amparar o ser, para enfrentá-lo com valor, e o superar. São, pois, as reencarnações que limpam e purificam a alma. Se não fosse uma realidade a lei das reencarnações, e uma grande impostura a absolvição, seria o caso de estigmatizar a força criadora por permitir que milhões de espíritos permaneçam num estado de agonia, sob o peso dos seus erros. E quem não erra, se todos os terrícolas são imperfeitos? Uma grande injustiça se observa quando muitos indivíduos querem atribuir à inteligência universal a razão das suas próprias dores. O humanismo, pelo modo por que é entendido o vocábulo, cria deveres recíprocos do ser humano para com a humanidade. Ele é amor ao próximo, é esforço de colaboração, é solidariedade operante, é harmonização espiritual, em busca de equilíbrio. Quem pode ser humanista sem amor ao próximo? E, no caso inverso, quem pode ter amor ao próximo, sem ser humano? O humanismo é um interesse emanante pelo bem comum, é um sentido de felicidade contaminante, em que a coletividade sã procura manter sádio o seu agrupamento. E o socorro mútuo, na defesa do bem contra o mal. O sentimento de humanismo estabelece a coesão dos indivíduos em torno de um objetivo elevado. Ele congrega, vitaliza, constrói. É o antídoto do egoísmo, porque enquanto este faz convergir a atenção para si, aquele se volta exclusivamente para o semelhante. O espírito de humanidade revela que o indivíduo não é um todo, mas uma partícula do todo, cooperadora, ativa, operosa e participante da atividade cósmica. Ser humanista é ter a alma sensível aos problemas alheios, procurando compreendê-los, para dar-lhes o medicamento adequado. Tais problemas são, quase sempre, formados pela ação psíquica. Há, por isso, necessidade de conhecer-se psiquismo, para se poder praticar o verdadeiro sentimento de humanidade. Todos quantos se encontram desarvorados na vida, desnorteados, desajustados, estão precisando de orientação esclarecedora e devem ser encaminhados para os estudos psíquicos do racionalismo cristão. Não pode haver ação mais nobre do que arrancar um indivíduo do vício, da malandragem, da intratabilidade no meio social ou familiar, transformando em outro ser, e vê-lo, depois, consciente das suas obrigações, a cultivar a moral cristã e a produzir para a coletividade. O racionalismo cristão é uma escola onde se pratica todo o bem, no verdadeiro sentido. O trabalho ali desenvolvido, para esse fim, é o que redunda na recuperação individual, na regeneração de hábitos e costumes, na disposição inabalável, por conhecimento de causa, de tornar-se o ser, outrora desviado do bom caminho, um novo elemento de formação plenamente consciente, pronto a exercer as suas funções normais na oficina da vida. Este aspecto que o racionalismo cristão apresenta do humanismo, é o que vem sendo demonstrado, através de numerosos ensinos largamente divulgados. O indivíduo que se sente desamparado, ao receber uma dádiva, de qualquer espécie, que o venha reabilitar no meio em que vive, terá a ocasião de verificar a sua participação na vida total, da qual é uma partícula componente. Nesse caso, o enobrecido bem recebido não é uma humilhação, mas um estímulo, uma renovação, uma integração no seu verdadeiro posto. O sentido comum da bondade é uma desvirtualização cabal da essência do vocábulo. São as seitas materialistas as responsáveis por essa degradação. São elas que estendem as sacolas e pedem esmolas,
por caridade. São elas que dão um mau exemplo e, por esse meio, favorecem a formação de falanges de pedintes, que se sustentam, parasitariamente, ferindo todos os princípios de elevação moral com o óbolo recebido por uma falsa forma de caridade, responsável pela indolência dos seres por ela servidos, responsável pela ociosidade